a pessoa que fosse crucificada, ela estaria debaixo de uma grande maldição. Eu quero introduzir esta palavra lendo para vocês no livro de Deuteronômio, capítulo 24, no versículo Deuteronômio, capítulo 21, na verdade. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Quando também em alguém houver pecado, digno de juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurarem no madeiro, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança. Veja que a pessoa que fosse morta, pendurada no madeiro, pendurada, no caso aqui do Império Romano, na cruz, pela própria palavra de Deus, era considerado uma pessoa amaldiçoada. A palavra do Senhor, ela considera isso na nossa vida. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. No versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando Jesus, ele foi para a cruz, ele entregou a sua vida na cruz, ele estava assumindo o nosso lugar, ele estava assumindo o lugar da humanidade. João Batista, quando ele começou a sua pregação, ele falava sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus, ele chegou até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista, para cumprir toda a justiça, João Batista olhou para ele e disse para aqueles que estavam na beirada daquele rio: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Cordeiro de Deus era o Senhor Jesus. O Senhor Jesus se fez maldição, como o apóstolo Paulo disse, no nosso lugar. Ele assumiu toda a maldição, todo o mal, tudo aquilo que nos era contrário. Ele cravou na cruz. E nós vamos continuar analisando isso. Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E ele explica aqui, o apóstolo Paulo, muito mais detalhadamente, sobre a questão da cruz, sobre o significado da cruz para as nossas vidas. Todos nós precisamos entender que quando o Senhor Jesus assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus se fez maldição por nós, ele levou todo o escrito de dívida que era contra nós. Tudo que era contra você, tudo que era contra a sua história, tudo que era contra o Senhor Jesus cravou na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, irmão, levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O sofrimento que Jesus teve na cruz foi para mostrar para nós que ele estava assumindo o nosso lugar, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra nos aprofunda muito mais sobre a cruz. 1 Coríntios 1,18. Estamos trabalhando o significado.
1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O apóstolo Paulo continua dizendo, ele diz assim, nós pregamos, versículo 23, a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque, irmãos, as pessoas, os próprios apóstolos, aqueles que ouviram Jesus pregar, os seus seguidores, aquelas multidões, eles não podiam entender naquele primeiro momento por que Jesus precisava ter passado por aquele sofrimento, por que Jesus precisava ter passado por aquela dor, por aquela angústia, por aquele martírio. Mas, irmão, era necessário. Muitas vezes as pessoas não compreendem o verdadeiro significado da cruz. Por isso que nós devemos pregar, por isso que nós devemos ensinar. E o apóstolo Paulo ensinava, porque ele dizia assim, olha, o Cristo crucificado, ele é um escândalo para os judeus, porque jamais, irmãos, os judeus poderiam admitir que o seu rei fosse crucificado, morresse de uma forma amaldiçoada, como uma pessoa maldita. Aquilo não estava certo. Eles diziam ao pé da cruz, se tu és o rei do judeu, desça da cruz e creremos em ti. Eles queriam, irmãos, como muitos querem, um herói. Por que os filmes de herói têm tanto sucesso? Por que os filmes das heroínas têm tanto sucesso? Porque as pessoas, irmãos, querem olhar para quem é vencedor. As pessoas querem olhar para quem triunfa, para quem tem superpoderes. Mas naquele momento da cruz, o Senhor Jesus, ele estava humilhando-se a si mesmo. Ele estava mostrando para nós que o sofrimento faz parte da vida, que nós não podemos negar isso neste mundo, porque o sofrimento veio através do pecado, e Jesus precisava morrer, Jesus precisava padecer, para que houvesse o perdão dos pecados, e o Senhor Jesus é quem nos perdoa os pecados, e nos purifica de todas as impurezas. Mas para que isso acontecesse, havia necessidade dele passar pela morte, e morte de cruz, um sofrimento muito grande. Efésios capítulo 2, versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus. Pense na cruz, irmão, como se fosse uma ponte. Pense na cruz como uma ligação entre você e o Pai Celestial. O pecado, ele faz separação, mas a morte de Jesus na cruz do Calvário nos traz a reconciliação com Deus. Hoje, você pode dizer Pai, e ele te ouve. Por quê? Porque o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E como que ele se tornou mediador? Através do seu sacrifício. Ele é o Cordeiro Santo de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, quando olhamos para este significado, quando entendemos que a morte de Jesus nos trouxe vida, quando entendemos que a cruz nos trouxe a vitória, nos trouxe a reconciliação com Deus, nos trouxe a aproximação de Deus, então, irmãos, nós passamos a ter o entendimento verdadeiro do que significa a cruz de Cristo. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim, diz o apóstolo Paulo, gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora, irmãos, o apóstolo traz o significado para si. Ele diz assim, olha, para mim, a cruz significa que eu estou crucificado para o mundo, que eu não vivo mais para fazer a minha vontade,
mas eu vivo para fazer a vontade do Senhor. Então ele disse que a glória que ele tem está na cruz. A glória que ele tem está naqueles pregos que foram pregados em Jesus. A glória dele estava no significado de que, quando você chega totalmente para Deus, você morre para o mundo, mas você vive para glorificar o nome do Senhor. Então é mais um significado que o apóstolo acrescenta. Para ele a cruz significava a sua própria morte. Significava que ele tinha passado por aquela situação e que ele não iria mais viver para ele mesmo, mas ele viveria para a glória de Deus. Colossenses 3:3, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ali naquela cruz, irmão, face da frente da cruz estava Jesus, e a parte de trás da cruz, a outra face, estamos cada um de nós, porque nós somos crucificados com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. Agora eu te pergunto, irmão, você já está crucificado com Cristo? Eu te pergunto, irmã, você já está crucificada com Cristo? Você já segue ao Senhor Jesus nesta visão? Você tem esta visão da cruz todos os dias da sua vida? Você caminha na visão da cruz? Você caminha na visão das coisas eternas? Agora nós vamos ver Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A cruz também, irmãos, nos traz o símbolo da obediência. Quando nós somos obedientes, nós permanecemos até o fim. Quando nós somos obedientes, nós vamos até o final, que foi o final de Cristo, a sua morte vicária na cruz do Calvário. Ele foi até o fim e nós também temos que ir até o fim. Agora, irmãos, o Senhor Jesus, ele foi condenado por Pôncio Pilatos à morte de cruz. Pilatos perguntou para a multidão: vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? A multidão gritou: solte Barrabás. E quando ele pergunta: o que farei então de Jesus, chamado Cristo? Houve um grito unânime da multidão: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E quando vem esse grito da crucificação, Pilatos, ele lava as suas mãos e diz: eu estou inocente do sangue desse justo. E a multidão dizia: que caia sobre nós, que nós sejamos os culpados da sua crucificação. Jesus, irmão, ele é então conduzido para a crucificação. Era costume o crucificado sair arrastando a sua cruz, ou parte da cruz, até o lugar onde a pessoa deveria morrer, que era fora da cidade. Irmãos, Jesus, ele já havia sido açoitado, ele havia passado a madrugada apanhando, ele passou toda aquela manhã sendo julgado, ele perdeu muito sangue, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, ele estava muito debilitado, o seu corpo estava muito fraco. Então, irmãos, Jesus, ele foi caindo pelo caminho, ele não conseguia carregar aquela cruz até o final. E a Bíblia diz aqui que eles constrangeram um homem chamado Simão, que ele era um sirineu, para que carregasse a sua cruz. Eles chegaram e obrigaram aquele homem, aquele estrangeiro, a carregar a cruz para Jesus, porque eles percebiam que ia demorar muito, porque Jesus estava muito fraco. Irmãos, a cruz era tão pesada que Jesus não estava conseguindo levar aquela madeira até o final, porque ele estava muito fraco. E precisou de chamar alguém para colocar a cruz nas costas e levar até o lugar onde ele seria crucificado.
Então, irmãos, esse chamado do Simão Cirineu, esse chamado deste homem para carregar a cruz, pode ser o meu chamado e o seu chamado. Jesus Cristo, ele deixou bem claro nos seus ensinamentos, para que nós pudéssemos carregar a cruz, para que nós pudéssemos levar a cruz até o final, para que nós pudéssemos obedecer ao Senhor, para que nós pudéssemos fazer a vontade do Senhor até o final. Cada um de nós temos o chamado de Jesus para carregarmos as dificuldades, as lutas, e não esmorecermos e não ficarmos do caminho, mas irmos até o final. Se for necessário, irmão, nós, mesmo que constrangidos, mesmo que sem querer, mas que nós possamos cumprir a nossa missão, que nós possamos fazer a vontade do Senhor, que nós possamos levar a nossa vida até o final. Chegando ali, irmãos, aquele homem foi dispensado, o Simão Cirineu, eles levantaram, colocaram aquela cruz deitada no chão, pregaram Jesus na cruz e subiram e levantaram aquela cruz, colocando ali no buraco, e Jesus estava então agora crucificado, lá em cima, naquela madeira, como se fosse hoje um poste, mas com uma madeira atravessada. Ele estava ali com os braços abertos, pregado naquela cruz. Nós temos esta imagem na nossa mente. Só que eu quero que você olhe para baixo. Veja quem está abaixo da cruz. Evangelho de João, capítulo 19. Quem é que está embaixo da cruz? Evangelho de João, capítulo 19. Por favor, repita-se após mim. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Tinham 4 mulheres na parte de baixo da cruz, junto à cruz. Irmãos, preste atenção numa coisa. Estas 4 mulheres que estavam ali embaixo, ao pé daquela cruz, simbolizam, irmãos, para nós, os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. 4 mulheres que não abandonaram Jesus, que permaneceram com Jesus até o final, para poder testemunhar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo cura e que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Aquelas 4 mulheres estavam ali firmes, e tinha mais. Ora, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Sabe qual era o único apóstolo que estava ali? Era o apóstolo João. 4 mulheres e o apóstolo João. Toda aquela multidão que seguia Jesus, todas aquelas pessoas que estavam em volta com Jesus, sumiram. Quando, irmãos, aquela multidão, antes desse fato, vinha balançando os ramos, jogando as suas vestes no chão, e Jesus subia para Jerusalém, e eles gritavam dizendo: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Jesus olhou e disse assim: olha, da boca das crianças é que sai o perfeito louvor, porque a mesma multidão que gritou hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, foi a multidão que gritou crucificam, foi a multidão que o condenou. Mas agora, irmão, ao pé da cruz, ali só havia 4 mulheres e um homem dos seus seguidores. Na hora da dificuldade, irmãos, são poucas pessoas que restam. Agora entenda uma coisa, irmão: ninguém vai tirar a glória da ressurreição de todos aqueles que passaram pela crucificação.
Porque, irmãos, para ressuscitar com Cristo, é preciso morrer com Cristo. Não tem como você ressuscitar se você não passar pela morte. É isso que o apóstolo Paulo mostra. Então, irmãos, a cruz para nós simboliza a passagem. A Páscoa simboliza a passagem. A palavra Páscoa significa passagem. Foi a passagem do povo de Israel do Egito para Canaã, a libertação do povo. E para nós, os cristãos, a Páscoa, ela simboliza a passagem que é feita através do sacrifício perfeito do Senhor Jesus, que nós estamos também nesse sacrifício, porque nós fomos crucificados com Cristo. Com poucas pessoas como testemunhas. Porque ninguém que passa pela cruz tem multidões ao seu redor. É lógico, irmãos, que na hora do milagre, lotava. Jesus está operando milagre. 5.000, 6.000 pessoas. Jesus está multiplicando peixe. 5.000. Jesus está multiplicando peixe. 4.000. Jesus está levantando paralítico. 5.000. Muita gente. Jesus está crucificado. 4 pessoas, 4 mulheres e um homem. 5. Cadê os 12? Sumiu. Cadê os 70? Sumiram. Cadê a multidão? Sumiu. Preste atenção numa coisa, irmão. Se você deseja seguir ao Senhor Jesus, você precisa tirar o seu foco da multidão. Você precisa tirar o seu foco dos milagres. Você precisa tirar o seu foco de todo o glamour, de todo o nome, de tudo aquilo que você possa ter e olhar para a cruz. Está você e a cruz. Está você e aquela situação. E você dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Quer dizer, eu fiquei até o final com o Senhor. Eu vivi tudo que o Senhor teve para mim. Não abandone Deus, irmão. Não abandone o Pai porque você está sofrendo. Não abandone o Pai porque você está passando por problemas que para você são sofrimentos. Concentre-se no Senhor. Olhe para a cruz, irmão. Foi por você, foi por mim. E todos nós temos um lugar nesta cruz. Todos nós precisamos estar debaixo desta cruz, pendurado. Junto dessa cruz, nós nunca podemos esquecer a cruz, porque se nós não passarmos pela cruz, nós não chegaremos na ressurreição. Então, irmão, passemos pela cruz glorificando a Deus, passemos pela cruz exaltando a Deus, passemos pela cruz louvando a Deus. Tem pouca gente com você, mas tem gente de fé com você, que vai até o final. Então vamos, irmão, chegar até o final. Por favor, coloque as 2 mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos agora e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, o Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Que o Senhor possa nos abençoar, tocar nas nossas mentes, nos nossos corações. Que nós possamos ter o entendimento do significado da cruz. Que nós possamos, Senhor amado, não querer cortar a cruz, diminuir a cruz, mas que nós possamos querer enfrentar, levar até o final. Mesmo que constrangidos, como foi o caso de Simão Cirineu, mesmo, Senhor, que às vezes contrariados, mas que nós possamos cumprir o propósito do Senhor na nossa vida e glorificarmos ao Senhor a cada dia, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se você pode, bata palmas e dê glória, glória.